Salve, salve, alquimistas! Bora para a segunda aula, então, da série de Físico-Química. Vamos começar a falar agora de solubilidade. Por isso que era importante a aula de soluções, para a gente conseguir falar sobre solubilidade, coeficiente de solubilidade, depois concentração, tá bom? Vamos lá, hoje é a aula de solubilidade. Galera, primeira coisa da solubilidade. É importante a gente saber que nem toda substância se dissolve em uma determinada substância, tá certo? Olha só uma regra muito importante para a solubilidade. Substância polar tende a se dissolver num solvente polar. E uma substância apolar tende a se dissolver num solvente apolar, tá bom? A gente pode resumir isso daqui como semelhante dissolve semelhante, tá bom? Então, eu tenho substâncias polares e substâncias apolares, tá? Lembra das aulas de química geral lá? Por isso que é importante aquela base de química geral. Quando a gente tem uma substância polar, por exemplo, a água, em contato com uma substância apolar, por exemplo, o óleo de cozinha, óleo de soja, por exemplo, eles não se misturam, tá certo? A água fica embaixo e o óleo fica em cima. Aí eles não se misturam também por diferença de densidade. Mas o óleo ele é apolar e a água ela é polar. Logo, eles não se dissolvem. Lembra, semelhante dissolve semelhante. Eu preciso de uma substância polar para se dissolver na água e uma substância apolar para se misturar com o óleo. Beleza? Então tá bom. Pessoal, vamos falar primeiro sobre a saturação de uma solução, tá? O que é uma saturação? Pessoal, depende do soluto, do solvente e das condições físicas, da temperatura e pressão. Eu não posso chegar para você e falar assim, ó, em tantos litros de água eu consigo colocar tantos gramas de, não sei, de açúcar. Até o momento que ele vai ficar no limite ali, ele não vai mais se dissolver, tá? Só que aí eu pergunto para você, mas qual que é a temperatura da água? Qual que é a pressão que esse sistema tá? Porque isso varia, tá bom? Então, por exemplo, conforme eu vou adicionando soluto, imagine que eu tenho aqui um balde de água, né, um copo com água e vou adicionando sal. Coloco sal, coloco sal. Vai chegar um momento em que ele não vai mais se dissolver e vai começar a depositar aqui no fundo, ó. Tá certo? O que isso significa? Que a solução está saturada, ou seja, chegou no limite de solução e começou a precipitar aqui, ó, o excesso de sal, tá bom? A gente chama de precipitado ou corpo de fundo ou corpo de chão, tá bom? Quando começa a precipitar aqui, ó, lembra desses nomes: precipitado, corpo de fundo ou corpo de chão, tá bom? Pessoal, existem três tipos de soluções: a solução insaturada, a solução saturada e a solução supersaturada. Olha lá. A solução insaturada, ou não saturada, ou diluída, contém menos soluto que o estabelecido pelo coeficiente de solubilidade. Não sei o que é coeficiente de solubilidade. Ótimo, vamos para cá. Vamos entender então primeiro o coeficiente de solubilidade. Galera, coeficiente de solubilidade ou grau de solubilidade é a quantidade necessária de uma substância para saturar, para chegar no nível máximo de mistura de um solvente. Então, ó, olha esse exemplo. É possível dissolver 357 gramas de sal de cozinha em 1 litro de água a 0 graus Celsius. Então, ó, em 1 litro de água, eu dissolvo 357 gramas de NaCl a 0 graus Celsius. Beleza? Passou disso daqui, vai começar a formar corpo de fundo, certo? Vamos falar que eu coloco 400 gramas em 1 litro. 400 gramas de sal de cozinha em 1 litro de água. Vai começar a depositar no fundo, vai precipitar, porque eu ultrapassei esse coeficiente,
certo? E se eu colocar menos, se eu colocar 200 gramas, vai dissolver e vai ficar homogêneo ali, tranquilamente, podendo ainda colocar mais, que vai continuar dissolvendo. Beleza? Então, ó, uma solução insaturada não atinge o coeficiente. O soluto não atinge o coeficiente. Então, nesse exemplo do sal de cozinha aqui, ó, em 1 litro de água, imagina que eu coloco 200 gramas. Eu tenho uma solução insaturada. Uma solução saturada ou concentrada atinge o coeficiente de solubilidade. Então, essa daqui, ó, 357 gramas por litro, seria a minha solução saturada. Cheguei no coeficiente, parei ali. Solução saturada. E uma solução supersaturada ultrapassa o coeficiente de solubilidade. Então, se eu colocasse 400 gramas, por exemplo, de sal de cozinha em 1 litro de água, ultrapassei o coeficiente, então ela está super saturada, tá? Olha que interessante que eu coloquei. As soluções insaturadas e saturadas são estáveis, tá certo? Soluções supersaturadas são sempre instáveis, pois ocorrem em condições especiais. Aí que vem o coeficiente de solubilidade e a curva do coeficiente de solubilidade, tá? Mas esse é assunto para a próxima aula, tá bom? O importante é você saber que solução insaturada e saturada são estáveis. A solução supersaturada, ela é instável. Show? Olha só que interessante. Ao adicionarmos uma porção de soluto em uma solução insaturada, o soluto se dissolve. É o que eu falei. Se a gente tem até 357 gramas para saturar essa água e eu tinha 200 gramas, eu posso colocar mais 100 gramas que vai dissolver, certo? Se a gente adicionar uma porção de soluto em uma solução saturada, o soluto não se dissolve. Eu tenho 357 gramas aqui já e eu coloco mais 20 gramas. Já está no limite aqui, tá vendo? De dissolvido. Então esses 20 gramas vão depositar aqui no fundo. Ó. Eles não vão se dissolver. Ele não vai se dissolver. E se eu colocar, ó, eu tenho uma solução super saturada. Eu já tenho uma solução super saturada, ou seja, já está acima. Eu já tenho 400 gramas aqui, ó, já está acima do coeficiente, tá? E eu vou lá e coloco mais 20 gramas. Vai sobrar muito corpo de fundo. Ocorre a precipitação do soluto excedente, tá bom? É como se eu tivesse alguns solutos aqui dispersos no meio aqui, e quando eu coloco essa outra porção do soluto, esses outros vão atrás dele e começa a se depositar tudo lá no fundo, ó. Tá certo? Por que isso acontece? Imagina que eu tenho uma solução de 1 litro de água com 400 gramas de sal de cozinha. Lembrando que a 0 graus Celsius é 357 gramas a saturação. Só que eu esquento essa água até 80 graus. O coeficiente de solubilidade aumenta. Lembra? Porque varia de acordo com a temperatura e pressão. Se eu aumento a temperatura, aumenta a minha solubilidade. Então, a 80 graus Celsius eu consigo dissolver 400 gramas de sal, por exemplo. Só que aí a solução ela vai resfriando e volta a 0 graus Celsius. Porém, o soluto está dissolvido lá. Por isso que ela é instável. No momento que eu adiciono uma outra porção de soluto, todo aquele soluto que está excedente começa a grudar nessa porção sólida, certo? E aí volto para os 357 gramas dissolvido e o que estava excedente precipita, tá bom? Por isso que ela é instável, tá certo? Então, ó, eu preparei um exercício aqui para a gente praticar um pouquinho. Olha só. Um exemplo típico de solução supersaturada é, pessoal, supersaturada, normalmente a gente vai ter então uma amostra daquilo que está excedente, tá? Daquele soluto que está aparente ali, que está demais naquela solução. Água mineral, por exemplo,
A gente não tem nenhuma parte sólida ali, nenhuma outra fase que a gente consegue ver. Ela está completamente dissolvida. Então, não é supersaturada. O soro caseiro também. O soro caseiro é uma mistura de sal, açúcar e água, né? Só que a gente não vê essas fases. Eles também estão completamente dissolvidos. Olha o refrigerante em um recipiente fechado. O que acontece com o refrigerante, pessoal? Se eu dou uma chacoalhadinha, eu não consigo ver aquele gás aparecendo. O gás não aparece. Então ela está super saturada de gás. Senão o gás não aparecia, o gás estava completamente ali dentro do líquido. Mas como o gás ele aparece, é porque ele está querendo escapar, está querendo sair, porque ele está demais naquela solução. Então o refrigerante, por exemplo, ele é um exemplo de mistura supersaturada, certo? O álcool 46, não dá para ver a diferença, gente. O álcool também tem uma mistura homogênea ali sem preocupação. Eu posso colocar mais água, mais álcool, que nada vai acontecer também. E o vinagre também, pessoal. O vinagre também é uma solução onde está completamente dissolvido e que se eu misturar mais ácido ou mais água, também nada vai acontecer. Beleza? Deu para entender, galera? Só lembrando, então, que esse daqui, 357 gramas por litro de água, é para o NaCl. Cada substância tem o seu grau e o seu coeficiente de solubilidade. Tá bom? Cada substância vai ter o seu grau e coeficiente específico. Beleza? Bom, espero que tenham gostado então, que tenham entendido. Se você ainda não segue a gente no Instagram, dá uma seguida lá, pula lá, dá um pulinho lá, tá bom? Tamo junto então, não esquece de deixar o seu like, um abraço e até a próxima.